Olá, pessoal! Estamos dando início aqui a mais uma live da Selmar, onde falaremos hoje com a nossa convidada, Andrea, que é uma colaboradora lá da Bernec, que vai fazer a live junto com a gente. Daqui a pouquinho ela já está entrando. Olá, como vai, gente? Tudo bem? Estamos aguardando o convite da Andrea para entrar com a gente aí, né? Exatamente. Hoje a gente vai falar sobre um tema bem interessante. Aliás, eu gosto muito de ouvir a Andrea falando. Ela sempre é muito animada, esclarece os temas aí de uma forma muito divertida pra gente. Há exatamente um ano nós estivemos com ela é, num simpósio que envolveu aí todos os nossos lojistas. E hoje a gente vai estar então matando um pouquinho da saudade dela e de tudo que ela fala, para que a gente possa aí compartilhar um pouquinho mais de informação com vocês. Só um minutinho que ela já está se preparando aí para entrar e conversar um pouquinho com a gente. Hoje a gente vai falar um pouquinho, o tema que ela escolheu eu achei bem bacana, chama-se Painel Colaborativo, Novas Formas de Morar. Eles vão falar um pouquinho também a respeito da nova coleção deles. Essa coleção que foi recentemente lançada e disponibilizada. A gente vai conseguir entender um pouquinho dessa coleção deles. Eles acabaram de entrar, só um minutinho. Que Vamos acho que aguardar agora... o convite da Andrea. Expectativa, né, gente? Expectativa. Vamos lá, Andréa. Chama aí a gente pra gente liberar a sua entrada. Você tem que ir. Aí, você mandou palminha, agora manda aí o convite, Andréa, pra gente liberar a sua entrada aqui pra você aparecer para os nossos espectadores que estão entrando. Aê! Andrea, muito. Já colocamos ela já está se conectando. Em instantes, olá! Oi! Bem? Tudo bem? Olá! Tudo em ordem? Seja muito bem-vinda, viu? Estava comentando aqui com o pessoal que há exatamente um ano nós estávamos num simpósio onde você também participou junto com a gente, né? Que você pode falar um pouquinho aí da matéria-prima, da Bernec, da construção. E aí, coincidentemente, um ano depois estamos nós aqui novamente junto com vocês nessa parceria maravilhosa para falar um pouquinho mais de produto, né? Ah, que bacana. É sério mesmo? Um ano exatamente. Que coincidência gostosa, né? Dizem que nada é por acaso, então cá estamos nós de novo, batendo um papinho. Agradeço, em nome da Bernec, esse convite da Selmar. A gente tem um carinho imenso por vocês. É uma parceria que começou já de longa data, mas que a gente troca muita informação, né? E o simpósio realmente foi um marco interessante, onde a gente pôde conversar com os lojistas, bater um pouco de papo sobre matéria-prima, de fato, que é muito importante, né? Mais do que só design, a gente também falar de como funciona o produto, de onde que ele vem, para a gente ter essa fortaleza aí para falar de qualidade e outros atributos, né? Então, que bacana. Feliz de estar aqui um ano depois falando com vocês. É interessante que alguns lojistas que estiveram presentes naquele simpósio ainda hoje lembram de tudo que você falou, do carinho que você teve com eles, e o desejo deles de ter você palestrando de novo em um dos nossos eventos é gigante. Olha, gente, estamos aí, nesse momento, fazendo coisas que a gente nunca fez antes, né? Que é trabalhar online, fazer live. Essa é a primeira que eu tô fazendo, então eu tô até um pouco nervosa, para ser honesta. Mas é sempre muito gostoso. Tô em casa, tô à vontade.
Mas é sempre à disposição, né? Eu acho que nada a gente não faz nada sozinho e o trabalho colaborativo é dessa forma que acontece, é onde a gente pode conectar com o outro, falar um pouquinho do que sabe, principalmente ouvir, que é dali que a gente consegue também extrair as coisas e seguir juntos, que eu acho que esse é o recado, né? Trabalharmos todos em conjunto. Você falou em colaboração, né? E é justamente o tema da nossa live hoje, né? O painel colaborativo, Selmar e Bernec. E o pessoal está ansioso aí para ouvir algumas coisas de novidades que você tem para contar para a gente. Bora lá? Bora lá, vamos lá falar um pouquinho dos nossos lançamentos 2020 e 2021. Certo. Eu acredito que, assim como a gente trabalha na indústria moveleira, né? A gente acaba sendo uma mão de obra que transforma o painel que vocês nos vendem, né? Nos fornecem. E essa curiosidade de como faz o móvel planejado, muita gente chega aqui na nossa indústria querendo saber como é que faz, onde corta, que fita que aplica, todo o procedimento, né? E a gente fica desse lado de cá tentando saber como é o procedimento de vocês para chegar, por exemplo, no desenvolvimento correto de um produto, a cor que agrada. Como que é esse sistema? Você pode contar para a gente um pouquinho? Com certeza. Você sabe que como designer de produto, que essa é a minha profissão, né, de graduação, um designer, um arquiteto, enfim, os futuristas não param de pensar um minuto, né? Então, quando a gente fala de inovação, a cabeça está 1000 por hora. Eu acho que começa o processo de inovação e processo de desenvolvimento na cabeça de algumas pessoas que estão à frente e muito conectadas com o que está rolando no momento. E isso não é só vinculado, por exemplo, a ouvir o cliente, que eu acho que é o ponto primordial, né? E também aos especificadores que, por exemplo, a gente tem conexão. Então, o arquiteto, o marceneiro, ele dá muito input interessante para a gente. E o nosso cliente de indústria, que está sempre super conectado, e eu diria assim que muito à frente também, sempre fazendo previsões de futuro, o que vai ser consumido e tudo mais. Então, esse é um primeiro campo de observação que a gente tem. Trazendo esse campo de observação e input de dados, vem para as cabeças aqui dos criativos que estão aí conectados com outras doideiras que a gente nem imagina. Então, quando a gente fala num processo criativo, né, de desenvolvimento de um produto que a gente nem sabe como é que ele vai ser no futuro, porque um painel nada mais é do que um quadrado, um retângulo, né? Com cor, com cara de madeira, com cara de pedra, e ele pode, na mão de um profissional ou da indústria, ser transformado de formas diversas, né? Então, olha a responsabilidade de quem está por detrás para trazer um produto que possa ser, assim, na mão dos criativos, muito bem utilizado. Então, a gente acompanha os movimentos econômicos, socioculturais, e isso é muito importante, porque é o que traz para a gente certos inputs de como que o consumidor está agindo em relação à compra. E isso está muito ligado à cor, né? Então, moda, por exemplo, vamos falar nesse processo, essa primeira bate-papo, nessa primeira pergunta, é antes de Covid, tá? Depois a gente fala um pouquinho de Covid, que eu acho que tem algumas coisinhas que mudaram. Perfeito. Vão mudar, né? Mas é a questão da cor e da moda. Então, a gente tem a necessidade de acordo com a sensação, né, verão, inverno, até de se modificar. Então, essas sutilezas, inclusive de moda, também são absorvidas para esse estudo inicial. No caso da Bernec, a gente acaba visitando muitas feiras que são importantíssimas para a gente averiguar alguns fatores, né? Então, a gente tem o input da indústria, o input do mercado, marceneiros, arquitetos, designers, criativos, futuristas, enfim, robistas, todos eles. E temos também os inputs de feiras que vão validando junto com a análise sociocultural, econômica e sutilezas no consumo. Então, a tudo isso, a gente faz uma extração, como se fosse uma decodificação, para chegar, então, nos produtos que chegam até vocês. É claro que tem que conectar com aquilo que a Bernec, né, ou que a empresa já tem desenvolvido em cartela, porque ele precisa contar uma bela história, né? Então, o produto ele tem que ter essa conexão com outros.
E ao mesmo tempo ser lançado no mercado no momento exato, daquele que ele é necessário, e a gente tem que garantir para o nosso cliente também a durabilidade desse produto depois, porque como é que fica vocês da indústria, ou o próprio arquiteto, marceneiro, enfim, especificando um produto que não sabe se vai girar ou não vai girar, ou se ele é tendência ou não é, ou se ele é super trend, e ele acaba sendo tipo meio de moda, como se fosse roupa, só que a gente não trabalha com um produto tão descartável, né? A gente até faz, quantas vezes uma cozinha é trocada na vida de um cliente? Vocês devem ter essa resposta mais fácil que eu. 2, 3? Na vida, Acho que sim, né? Sim. Então, olha a responsabilidade nossa da Nossa, Selmar. o nosso produto mesmo, ele foi desenvolvido para durar uma geração, no mínimo uma geração. Aí a gente fala assim, mais ou menos em torno de 30, 40 anos, aí se a pessoa cuidar muito bem direitinho, e aí? Às vezes o cliente acaba trocando apenas pelo fato de renovar, mas o produto ainda É porque continua com ele qualidade, cansou. né? Uhum. Tá intacto, Exato. daquela roupagem nova e tudo mais, né? Então é uma responsabilidade grande, né, da nossa parte de lançar painel e de vocês de especificarem a modulação da Selmar e oferecer para o cliente, né? Isso. Exatamente. Bom, aí você está comentando várias situações que interferem, né? Mas de repente, né, eu estou pensando aqui, de repente, será que os movimentos filosóficos, o comportamento, tudo isso tem um algo mais, né, além daquilo que se busca, né? Você falou um pouco de buscar aqui a validação. Então, como que funciona um pouco mais essa parte, assim? Eu acho que hoje em dia é até mais fácil da gente organizar alguns conceitos, né? Porque as pessoas, elas se dividem, de certa forma, em tribos. Então, antigamente, a gente falava de classe social, né? Transformava as fatias por quanto que a pessoa tem de dinheiro. E a gente percebe ao longo do tempo que hoje dinheiros não fazem muita diferença e que vai muito do gosto, do lastro e daquilo que a pessoa espera. Então, esses agrupamentos de pessoas que têm o mesmo estilo de pensamento fazem com que a gente possa, né, pescar alguns movimentos. Por exemplo, tem um deles que se chama Wanderlust. E foi um movimento que a gente vem trabalhando já desde o ano passado. Ele nada mais é do que o sentimento e a vontade de viajar, de sair do lugar. É uma expressão alemã, ela não tem exatamente uma tradução, ela é uma palavra, como os alemães adoram fazer, juntar várias palavras, e acaba criando um significado bastante complexo, né? E esse sentimento de você querer viajar, ele pode ser físico, né? O nosso entendimento Werneck, ele vai um pouco além, ele não é só físico, ele vai de pensamento, né? E hoje a gente percebe quanto você pode viajar e expandir os seus pensamentos via rede social, via internet, pesquisando, entrando em museus hoje em dia, né? Que eles até estão com esse artifício de você fazer via a visita guiada sem que você esteja lá fisicamente. Então, é esse desejo de estar em vários lugares. Então, Wanderlust foi um dos pontos que a gente entendeu sendo uma conexão bastante importante, né? Nesse processo de pesquisa. A gente tem dois termos, até botei aqui que eu vou pegar minha colinha, vai que depois eu falo errado, sabe? Então eu vou falar para vocês, que é o FOMO e JOMO. O FOMO é o Fear of Missing Out, que é aquele medo de você ficar fora de tudo. Então aquelas pessoas que estão super mega conectadas o tempo todo não saem disso de jeito nenhum. E tem o JOMO, que ele é o Joy of Missing Out, que é esse detox digital, né? Eu tô falando, de novo, pré-Covid, né? Algumas coisas talvez mudem daqui para frente. Então a gente desenvolveu a coleção dos lançamentos da Werneck, que por sinal tem um nome bem legal, daqui a pouco a gente fala sobre, nesse movimento também, muito tecnológico, das pessoas estarem conectadas, mas ao mesmo tempo a necessidade de se encontrar e de achar momentos assim, tipo, tranquilos. E o santuário, muitas vezes, é a própria casa, é onde você se desconecta de tudo, e aí a casa torna-se uma coisa mais importante que tem no momento, né? Exatamente. Então, movimentos como esse fazem parte do nosso universo de pesquisa, né? Exatamente. Você está falando todas essas coisas, a gente já falou do processo de criação, e parece que você assoprou aqui para a gente que tem uma coleção nova da Werneck. Você pode falar um pouquinho para nós, o nome, como funciona?
Aí, antes de mais nada, tô vendo aqui que algumas pessoas já estão mandando algumas perguntas que eu tô achando muito bacana, mas só para a gente não perder a linha de raciocínio, pessoal, eu vou deixar para fazer as perguntas que vocês estão fazendo mais no finzinho, assim que ela terminar de comentar a respeito disso. Então, pode ir postando as perguntas que a gente já volta nelas para responder. Antes disso, Andréia, dá uma olhada na tua tela se tem o ícone para você postar foto. Ah, eu acho que não. O nosso não está aparecendo Não aqui. tenho. Não tem. Tenho também. O nosso não está Mas não tem aparecendo. problema. A gente vai Eu descrever. vou. A gente, até sobre a coleção, que eu vou falar agora um pouquinho, pessoal que está assistindo, a gente pode fazer o seguinte: entrar em box com a Selmar ou na Bernec. A gente tem alguns materiais bem legais, específicos de cada produto que a gente está lançando e da coleção. E se tiverem interesse de receber esses contatos, a gente tem uns e-books lindos, maravilhosos, que falam desses movimentos que eu comentei. Então está à disposição para aqueles que tiverem interesse, né? Aí a gente pode fazer de mandar pelo direct, Isso. certo? Envia pelo direct. Pelo direct, exatamente. Da Bernec quanto da Selmar, o e-mail, certo? Ou manda Isso, pelo próprio direct. o contato pelo direct, porque aí lá por lá a gente consegue enviar já o e-book. Então, pessoal, o link é isso aí. né? Quem quiser receber, entra lá no direct da Bernec ou da Selmar, deixa o e-mail e a gente posta depois para vocês. Legal. Desculpa te interromper. Muito bem, Beto. Imagina! Até foi o momento da gente falar de como que as pessoas podem acessar o conteúdo depois, né? Que é da coleção nova. Foi oportuno. Beto, a coleção nova, a gente, pela primeira vez, a Bernec mostrou a coleção numa feira como a Revestir, a primeira vez que a gente expôs, um pouquinho antes dessa loucurada que a gente está vivendo, e lá a gente lançou a coleção Nômade. E interessante, né? Foi um nome que surgiu nessa pesquisa toda, é muito reflexivo, o nosso stand lá ele estava bem interessante, super diferente, todo ele muito natural, feito em pinos, e ele é uma grande oca urbana. E a gente fez um trabalho muito legal, colaborativo com alguns profissionais do Brasil todo. Então, 8 profissionais elegemos, que são parceiros e já trabalham com a marca, para eles desenvolverem mood boards a partir de cada produto que compõe a coleção Nômade. E esse nome foi assim um achado, ele aconteceu no processo criativo, e esse nome ele justamente expressa esse sentimento todo que eu comentei, essa pessoa que quer viajar e tem essa angústia de sair do lugar e não querer ficar parada. Ela ao mesmo tempo tem essa conexão com a tecnologia, mas ao mesmo tempo tem vontade de desligar tudo e fazer um reset na vida dela em alguns momentos. É uma pessoa que é um nômade urbano, então essa oca, ela tem muito, né, dessa volta aos centros da cidade, porque um tempo passado a gente acreditava que as pessoas iam tudo pro mato, né, pro countryside, iam viver mais afastadas, e de repente a gente percebe que mais do que nunca somos mais urbanos do que imaginávamos. E o nosso ambiente urbano, né, nossos apartamenticos, né, os micro apartamentos de poucos metros quadrados, eles precisam ter essa aventura, né, esse espírito que eu comentei anteriormente. Então, mesmo que seja um pequeno apartamento, a casa ela é essa oca, né, o que reúne as mais diversas aventuras, os desejos, a história, a nostalgia. Então, nômade é esse nômade novo, urbano, e que ele não é só aquela faixa etária, tipo, da galera jovenzinha, mas ele pega, por exemplo, um pessoal 50 a mais, que eu acho que vocês devem sentir bastante no ponto de venda, aquele mãe e pai que já tiveram seus filhos, já tinham uma casa muito grande e buscam ambientes um pouquinho menores, para justamente ter essa possibilidade de ir e vir, visitar filho, neto e tudo mais, né? E esse 50 a mais é muito descolado. Grande, né? A casa fica grande, muito grande. Saem, aí eles já querem algo com a nova cara deles também, né? Assim, do exatamente, novo momento, mais né? cool. E muitas vezes com integrante diferente, que é multi-espécie, né? Então a gente tem de cachorrinho entrando na vida das pessoas, né? E que merecem, e tem um espaço no móvel planejado para isso, né? Aonde que ele fica? Do lado da cabeceira da cama. Então, várias soluções. Hoje o conceito de família, ele traduz exatamente isso, né? A gente pensa todo na casa,
mas também no bichinho de estimação, que hoje É parte é integrante da parte família. integrante total da família, né? Por exemplo, a gente sente uma mudança na rotina e não há quem não passou por isso devido a esse problema do Covid, né? Você vai ter que ter os cuidados básicos, por exemplo, para sair com seu pet passear na rua, né? Será que você vai poder levar ele na rua? Será que você vai ficar com ele no jardim da tua casa? Existe essa mudança toda, né? Então isso mexe com as pessoas e a gente tem que ter a nossa casa hoje com a nossa cara para viver o mais confortável possível. Exatamente. Eu acho que assim, aquelas pessoas que tinham a intenção de troca, a gente sabe que é um momento difícil de falar de investimento, né? Mas eu tenho certeza que a hora que as pessoas se sentirem um pouquinho mais confiantes, aquele sofá que estava lá meio surradinho, aquela cozinha que estava meio mais ou menos, as pessoas vão voltar com uma vontade de fazer com que isso fique bacana, porque a casa, ela se ressignificou. Ela já era santuário, mas era um santuário de dormir, né? Agora ela é A um gente santuário de conversou. você vivenciar. A gente conversou muito sobre isso, né, André? O quanto, assim, Com a gente certeza. estava muito ligado no 220, ninguém parava muito em casa. De repente, a gente começou a ficar muito em casa. E aí, o quanto a gente começou a observar melhor, às vezes se incomodar com uma coisinha ali ou lá. O home office passou a ser necessidade para muitas pessoas. De repente, se descobriu que não tem um espaço adequado, legal para você trabalhar em casa. Então, essa necessidade ela vai emergir e faz todo sentido o que você está dizendo. Em algum momento isso vai explodir e a gente vai estar aqui. Para dar solução e fazer o bem morar, né? Que eu acho que esse novo morar é isso, é transmitir o sentimento das pessoas de uma forma confortável. A gente é só ferramenta, né? Para fazer com aquilo que as pessoas têm de vontade e sentimento materializar dentro da casa. Exatamente. Então, Bom, mas e aí? Em meio a isso tudo, como que a Bernec ela consegue garantir que os produtos vão, como você falou, atender essa necessidade, mas não ser uma coisa específica de momento, não ser uma modinha, ser algo que transcende, né, ao atual e o atemporal. eu acho que essa pesquisa histórica ela é importante, né? Assim, dos movimentos, porque eles hoje em dia está mais difícil porque tudo é muito efêmero, né? No passado você falava de uma tendência, ela durava mais tempo. Hoje em dia não dura tanto, mas a gente percebe que o que é tradicional, o que é nostálgico, tem um lugar especial no coração das pessoas. Na coleção Nômade desse ano, né, que nós lançamos na Revestir, a Bernec traz duas madeiras, por exemplo, que são madeiras que estavam lá esquecidas da memória afetiva de algumas pessoas. Nós lançamos o Cacau, que é uma releitura da embuia, até a gente, assim, nós não nos sentimos à vontade de chamar de embuia, porque a embuia é um problema muito sério. Se a gente fizer uma enquete aqui, cada um tem a embuia da memória, sabe? Sim, Da sim. casa da avó, da tia, enfim. Então é muito difícil de a gente acertar a embuia. Então nós não nos sentimos à vontade de falar, olha, essa é a embuia da Bernec. Então nós chamamos de Cacau, por causa da coloração, e a gente deixa que a memória poética fique realmente pelas mãos dos profissionais, né? Lançamos também uma releitura ao Kumaru, que é o Solanum. Então são madeiras que elas foram utilizadas bastante na época do modernismo, naquela marcenaria fina da década de 30, 40, 50. Então, assim, são produtos atemporais. A gente, o que faz? Dá aquela renovada, para dar uma carinha, né, posicionada, mas a gente sabe que tem vida longa. Então, quando a gente pensa em produto, a gente pensa trazê-lo para o momento certo e que ele fique bastante tempo e que quem coloque fique bem satisfeito, né? Perfeito. Aí, deixa eu contar uma coisa que eu lembrei. O Everson Mandu, ele está dizendo aqui Show. na postagem dele, ele concorda com a gente que o pet faz parte do contexto da família hoje, né? E que é muito bom a gente sempre pensar nos pets. Tá certo, Everson? Forte abraço. Sabe que eu tô lembrando aqui uma coisa? Assim, o quanto nós estávamos, assim, sincronizados em pensamentos. Porque, assim, vocês fazem o desenvolvimento de vocês também junto a uma outra empresa que faz o desenvolvimento das lâminas. Essa mesma empresa, ela costuma vir nos visitar para apresentar e fazer também uma enquete com a gente, né, um levantamento, para ver quais são as lâminas que mais são do nosso agrado, para daí levar nos fornecedores, né, para tentar desenvolver finalmente o produto, né? Nós escolhemos um produto
que provavelmente vai ser nosso lançamento aí no segundo semestre. Só que Opa! era uma lâmina, né, do fornecedor que faz a lâmina. Aí depois disso ele tem que ir para o fornecedor que faz a chapa, né? Então tem que ter essa concordância para que realmente seja finalizado. E aí ela comentou, ela falou assim, olha, tem um fornecedor aí que está quase definindo por esse acabamento. Então, se vocês gostarem, a gente vai dar uma confirmada com eles também. E casou muito, assim. Então, dentro dessa coleção de vocês, já tinha um acabamento que já estava super escolhido por nós, que vai ser aí, eu acredito que talvez o nosso carro-chefe daqui uns 3, 4 maravilha! meses. A gente fica feliz. Eu estou vendo a Sandra aqui, ela é a fornecedora desse projeto em especial, né, desse produto. E assim, só comentando, a gente comentou, ela tá aqui na live. A gente, é importante a gente também colocar assim, tipo, no processo, não decidimos nada sozinho. É um trabalho bastante complexo, né? Então, quando a gente fala de um painel, tá lá na frente os papeleiros que a gente chama, eles que desenvolvem o papel muito vinculado, muito aproximado do que é natural, porque hoje em dia, se não for natural, nada é feito, né? Então, eles têm um trabalho bem minucioso em buscar na natureza, de fato, a lâmina natural de madeira, a pedra, e fazer um trabalho em cima disso, de escaneamento, e um trabalho fino na parte gráfica, para poder fazer a impressão desse papel e a gente poder colocar no nosso painel. Então, assim, todo o processo começa lá na frente com esse papeleiro, né? Que ele tá super conectado. Então, assim, acho que antes até da gente de painel, o papeleiro tá mais ainda conectado em relação às tendências. Então, espero, Sandra, ter feito a explicação correta do produto, né? Então, o papel ele tem uma importância muito grande nesse processo e eles nos ajudam muito, assim, na sutileza de chegar na cor adequada, da gente fazer os ajustes com o acabamento de superfície que a própria empresa tem para chegar até o móvel da forma que precisa. E estamos ansiosos para o produto chegar para a Selmar. Deixa eu fazer uma perguntinha para você. Dessas cores, esses acabamentos do lançamento do Nomad, da coleção Nomad, são quantas cores? Dentre elas, amadeirados, alguns que imitam pedra, você citou acho que umas 2 vezes durante a live o tema pedra, né, como acabamento. Sim. Ou fantasia, talvez, né? Isso. Quais são as cores? Eu sei que o pessoal que deixar lá no direct o e-mail vai receber as cores, mas só para a gente dar uma adiantada no assunto. Gente, a gente tinha planejado colocar a fotinha em cima, não foi? Só que infelizmente não deu certo. E a gente manda depois pelo direct. É ao vivo, é ao vivo. É bom que tá criando expectativa, o pessoal vai estar super curioso de ver também. Exatamente. Bem, a coleção Nômade, pelo próprio nome e a forma que a gente configurou a coleção, bastante urbana, bem diferenciada. Então ela traz pedra, traz granilite, então a gente tem um mármore lindo, que é o Volacas, nós temos o granilite, que é o Terraza, nós escolhemos um mais miudinho, justamente para facilitar o uso e aplicação, que toda vez que a gente pensa tendência, né, de superfície, nós temos que pensar que isso tem que ser aplicado num móvel, né? Então, tem que pensar em plano de corte, tem que pensar em modularidade, então o nosso granilite, ele foi pensado e escolhido por ser miudinho. Temos 2 madeiras bem lindas que eu comentei, que é o Cumaru e o Cacau, mas temos também uma que se chama Griseu, que é uma madeira mais acinzentada. Sabe aquela tipo meio de combate, que quando você não sabe o que usar, muita gente vai para o branco. E na madeira não é diferente, então você busca uma madeira mais neutra. Então a gente elegeu um madeirado bem neutrinho, super bonito, que faz com que as pessoas, né, que estejam trabalhando com ele possam colocar elementos e deixar o projeto espetacular. Então, na verdade, ele já é pensado dessa forma, para que quem brilhe é o projeto e o painel fica em segundo plano para dar essa maestria aí para quem está trabalhando no projeto. Certo. E temos alguns unicolors. Então, a gente lançou o Mostrato, que é uma cor linda, linda, linda para trabalhar com madeirado. Então, assim, é um mostarda bem elegante, uma cor diferente, ousada na medida certa e, ao mesmo tempo, assim, tranquila de você colocar em casa, de não sentir que vai, né, chocar. Nós temos um branco com um acabamento novo, que é o branco micro. E temos o Verte, que é um verde meio acinzentado. Sabe quando você meio camufla?
Ele do lado de um tom acinzentado fica verde, e de um lado de algo um pouco mais aberto, ele fica mais acinzentado. Então ele combina muito bem com os produtos. E por último, uma cerejinha de bolo, a gente lançou o denim, que é uma calça jeans, brincando assim, ele é um jeans, né? Eu brinco de calça jeans porque a equipe comercial falou assim, isso aqui é o calça jeans. Mas ele ele imita o jeans, né, daquele mais tradicional, meio tipo Levi's 501, sabe? Que combina também com tudo. Sim. Muitas vezes pode parecer assim que ele só pode ser para menino, ou pode ser só para home office ou para coworking. Mas ele não, ele é bem versátil e bem bonito. E essa é a coleção Nômade que a gente lançou. Me empolguei aqui, surgiu mais uma questão, posso? Deve. Claro. A gente está falando, por exemplo, de acabamentos como pedra, granilite, que você disse também. Para o móvel em si, eu posso fazer, por exemplo, uma modulação toda na pedra ou eu tenho que usar ela como um detalhe? Olha, a gente pensa assim, a gente tem muito respeito pelo criativo, falei isso algumas vezes, né? Então a gente trabalha em conjunto com os designers, arquitetos, marceneiros. Eu acho que hoje o projeto ele permite muita coisa, né? Talvez no passado, você precisa trabalhar um pouco de madeira, um pouco de madeirado, fazer o equilíbrio. Hoje em dia tudo é permitido. Sim. E mais uma vez, como nós pensamos o projeto, né, do produto, ele permite que você utilize ele em grande escala e fique super harmônico. Então eu diria que, por exemplo, a pedra, que é o Volacas, ele pode ser usado tanto para detalhes quanto em grandes áreas e fica muito bonito. E mais uma vez eu digo assim, o painel sozinho não faz verão, né? Ele precisa de acompanhamentos, de bons acabamentos, de borda adequada, né? Uma fita bem bonita, aquela de 1 milímetro, né? Para dar aquela robustez. Bons acabamentos fazem a diferença. E no caso, o Terraza, ele tem também aquela ideia de, tipo assim, é para tampo, né? Mas eu acho que também não é só tampo, não. A gente pode trabalhar ele com frentes, com grandes painéis. Ele é muito versátil, muito versátil. E no caso do Terraza, em especial, ele tem uma nostalgia. E aqui eu acho que vamos fazer uma enquete de quem lembra de como que era o piso da escola, né? Ou aquela bancada de escola. Então se usou muito granilite. E todo mundo tem uma memória afetiva relacionada. Algumas pessoas não tão boas, mas a grande maioria gosta de lembrar do granilite dos tempos de escola. Verdade. Você quer fazer alguma pergunta? Quer emendar? Se não, eu posso fazer uma também. Mas eu vou deixar contigo, você que sabe. Eu queria fazer uma pergunta que eu vi ali, mas de repente, seguindo a linha de raciocínio, eu prefiro que você faça a sua, porque de repente eu vou dar uma quebrada aqui. Não, manda ver. Eu achei interessante, uma pessoa perguntou em meio a tudo isso, não tivemos a Feira de Milão, né? E qual foi a perca disso tudo? Se isso impactou, assim, negativamente? Aonde, como mais ou menos assim, onde a gente vai buscar? Se não teve a Feira de Milão, onde que se foi buscar? As informações, a inspiração, enfim. Olha, agora a gente... Momento Covid, né? Chegamos ao momento Covid. Chegamos naquele. Exatamente. Vamos lá. Porque a feira não aconteceu por conta dessa pandemia mundial que estamos passando, né? Eu até acho, vamos pensar agora juntos, colaborativamente, né? Se a feira tivesse acontecido e logo depois da pandemia, não teria feito sentido algum. Não, e teria um estrago ainda muito maior, né? Porque imagina a quantidade de pessoas do mundo, né, que vão até lá, né? Eu acho que foi... assertivo, né, por uma questão até de saúde realmente mundial, até faz a gente questionar, será que vai ter ano que vem? Eles já anunciaram que sim, mas a gente não sabe o andar da carruagem. Hoje nós acordamos e a gente não sabe o dia de amanhã, não é verdade? Isso acontece comigo, com vocês e com todo mundo que está aqui nessa live e por aí afora. Então, eu acho que, assim, a perda da feira, ela é grande porque as pessoas... Eu fico pensando em quem ia fazer a exposição, sabe? Nas empresas que se prepararam, levantaram, né? Investiram e tudo mais. Mas, honestamente, né? Agora, sendo bastante honesta, eu, assim como profissional e vocês como pessoas e usuários, nesse momento de Covid, tem muita coisa que a gente está repensando. E talvez, assim, aquilo que é de muito consumismo já não faz mais muito sentido. Exato. Então eu acho que essa parada, esse tempo de respiro, ele é muito importante. É que nem, por exemplo, você numa loja de perfumaria, você cheira o café para aliviar
o teu olfato, né? Eu acho que a gente tem que olhar esse momento como esse alívio de tudo, de consumo, para a gente repensar, porque eu acho que uma feira de Milão, que se acontecer ano que vem, tomara que aconteça, ela vem bem diferente. Bem diferente, porque a gente está com um pensamento diferente, né? Então, eu acho que a gente olha o consumo de uma forma um pouquinho... aquele consumo desenfreado, eu acho que não acontece mais. O ressignificar a casa, aquilo que nós falamos, tem uma importância muito grande. E com isso, por exemplo, uma feira de Milão talvez gere novas soluções para esse novo morar. Para o pet que nós conversamos, para talvez essa área de descompressão, que é a parte inicial da casa, né? Pode ser até no apartamento. Hoje você chega após o supermercado, como é que faz? Você tem que tirar toda a compra, você vem todo cheio de máscara, luva, tem que passar álcool em gel na compra e tudo mais. Então aquela chapeleira antiga, que fazia sentido lá atrás, por um tempo não fez mais, será que não vai fazer mais sentido agora? Você tira o seu casaco, você coloca o seu sapato, você deixa a sua chave, deixa aquela sujeira do lado de fora e vem para dentro de casa limpo. Então, assim, olha como são as coisas. As soluções, elas acabam vindo de forma natural. Consumir a gente vai, porque nós vivemos no mundo consumista, né? Mas eu acho que a gente vai ter produtos mais amistosos, mais empáticos, e a gente precisa pensar dessa forma. Senão, realmente, algumas pessoas, empresas vão ficar pelo caminho. É o Do que a mesmo Glaucia jeito. tá falando aí, né? O produto vai ter que ter propósito, não vai ser só um produto. Exatamente. Né? Aliás, Falou tudo, Glaucia, um beijão. A Glaucia é uma grande designer, viu? Uma grande palestrante. Até vale também fazer um jabazinho para ela. Ela fala muito do futuro, uma futurista nacional. E ela tem ideias bem interessantes, assim, tipo, de como que a empatia ela vai fazer com que os produtos sejam assim, respondam melhor aquilo que a gente sente. Então, ela é uma pessoa interessante até para vocês também seguirem, galera. Com certeza. E conhecerem o conteúdo dela. Muito bom ter você aqui, Glaucia. Forte abraço. Assim como todos, né? Agora você falou Com aí certeza. dessas coisas toda em relação ao Covid. Pós-Covid, você disse que tinha uma diferença do antes e o depois, né? O Nômade tem um novo resignificado? Como que é? Existe um novo Nômade pós-Covid? Eu acho que esse novo nômade, ele não anda tanto quanto a gente achava que ele andava. Ele vai andar menos, vai viajar menos, mas ele vai ficar mais na sua casa, como a gente já tinha imaginado também. E eu, assim, acho que eu me sinto muito feliz pela empresa, pela Bernec, da gente ter ido por esse caminho, porque antes de Covid estava muito atual e pós-Covid eu acho que mais do que nunca. Então a gente teve muito respeito em lançar uma coleção enxuta, respeitando as pessoas, os gostos das pessoas, esse novo morar que é mais enxuto também, pequenininho. A gente já vem falando muito nos nossos discursos sobre móveis multifuncionais. Principalmente, eu não digo para planejados e nem para os marceneiros, mas a indústria em larga escala produz, cospe produto, não sei quantos roupeiros, não sei quantos homes. Ok, faz parte, é a escala industrial que eles elegeram. Mas esses produtos, eles precisam ter um novo significado também, porque a gente está falando muitas vezes, eu acho que aqui talvez, com uma classe social que tem acesso a algumas coisas que outras pessoas não têm, né? Nós vivemos num país imenso e com muitos problemas que estão sendo evidenciados nos últimos tempos na televisão e todo mundo tem sentido bastante. E essas pessoas também têm crianças que estão em casa, também precisam almoçar e colocar as crianças para estudar em homeschool, que é um termo novo. Ao mesmo tempo é o lugar onde se assiste televisão. Então, assim, esse novo móvel para a grande população também tem que mudar. E ele vai ter que estar adequado a esse novo sentimento aí de como que é a nossa casa, como que nós estamos em relação à nossa casa. Então tem muita mudança para vir, sabe? Mas eu acho que mais o que fica como um recado disso tudo, por enquanto, é que esse nômade ele continua querendo viajar, expandir seu pensamento, mas ele está um pouquinho mais olhando para si e fazendo o dever de casa, porque tempos difíceis estão por aí e a gente precisa se adequar, né? Exatamente, até na questão do trabalho. Quem está mandando ali é o José, é isso? Alejandro está dizendo Sweet Home Sweet Home. Home Sweet Home. Some Sweet Home.
Acho que é isso mesmo, até dentro de casa, na hora de trabalhar, você ter o seu cantinho, né, mais sossegado. E hoje se faz muito necessário, tá todo mundo, né? Você tá dentro da tua casa aí trabalhando, a gente está indo para a nossa e o serviço também não cessa, né? Então, acho Exatamente. que tudo isso faz parte do dia a dia, do novo dia a dia. Do novo dia a É, dia. E, desculpa. e esse insight que você está jogando todo, né, para todo mundo que está ouvindo, para todos os formadores de opinião, né? Que embora, lógico, a gente sabe que cada um tem a sua opinião, mas eu acho muito importante, né? A questão do propósito, né? Do produto que tem que ter um porquê, que não vai ser só um produto mais bonito, né? Mas eu acho que a questão da funcionalidade, ela Adequado. aflorou muito, ser adequado, né? Então eu acho que trabalhar muito essa questão, desenvolver muito, assim, esse lado que eu acho que é o que vai ter muita abertura agora daqui para frente, né? Exatamente. Tudo muito sutil, mas as respostas estão aí e dentro da gente, né? Perfeito. Então, eu acho que temos que nos observar e a vida vai continuar, mesmo pós-Covid, a gente não sabe exatamente de que jeito, mas assim, tem que continuar, né? Então, temos que só que estar mais conectados com os outros de uma forma colaborativa e com a gente mesmo. Deixa eu também dar um oizinho para a Larissa. Ela foi uma das nossas arquitetas que fez os painéis que eu comentei, os moodboards na Revestir. Um beijão para ela. Ela fez um trabalho brilhante com o Mostrato. Bem lindo o trabalho dela. Sim. Maravilha. E olha, todas essas informações, gente, que foram passadas aqui, se alguém chegou por último, a gente tem imagens, a gente tem conteúdo, inclusive tem a revista Inspirare, né, que é da Da Bernec, Bernec. que tá bem interessante, a gente já teve acesso aqui a ela. Então, quem tiver interesse desse material todo que nós acabamos de comentar aqui, basta entrar no direct, deixar lá seu e-mail, que a gente vai encaminhar aí o material que tem tanto a coleção Nômade como essa revista que tá fantástica aí para É uma vocês. excelente oportunidade de ter isso em primeira mão, certo, André? Certo. E, gente, posso fazer o nosso blog, né, que é o blog Design da Bernec, ele tem muito conteúdo bacana. A gente tem, assim, mantido ele atualizadíssimo, então tem muita coisa bacana, a Bernec tem gerado muito conteúdo, e assim, muitas vezes, a gente está falando hoje de coleção, beleza, mas a gente traz, assim, tipo, outras linhas de pensamento, falando de projeto, falando de soluções, muitas vezes a gente tem alguns materiais técnicos também para algumas pessoas que estão buscando, no nosso YouTube também a gente tem Aliás, vários vídeos. o melhor vídeo, do meu ponto de vista, para se explicar o MDF e MDP, do meu ponto de vista, é o de vocês. É um vídeo que tem acho que uns 10, 12 minutos, uma coisa assim. Mas passa assim rapidinho, né? Gente, mas assim, tem uma explicação passo a passo de produção, como é feito, para que tipo de produto. Tem uma designer que fala no final, acho que arrebenta. Tem uma pesquisa mundial que eles fazem de consumo. Fica muito bom, muito fácil de você mostrar para o cliente o que é um produto e outro. Acho que é vendo aquilo lá, sabendo que não é uma marca específica de produto que está falando, é quem fabricou a chapa, sabe o que está falando. Aliás, eu uso muito esse vídeo no meu treinamento. Vocês estão realmente de Ah, parabéns que bom, no que Cláudio. diz, né, a respeito a esses informativos técnicos, que muitas vezes a gente sente tanta carência. Vocês prepararam algo assim fantástico. Você sabe que esse é o objetivo, tanto é que tem vezes que a gente peca pelo low profile, sabe? Do mundo de marketing, por exemplo, brincando, né? Mas a Bernec, ela é muito séria nesse sentido, ela é muito séria em relação ao que ela traz de conteúdo. Então, ele tem que ter relevância, ele tem que falar a verdade. Então, nós temos alguns vídeos muito bons, não só do MDF, mas também sobre MDP, que tem muita gente que tem dúvida, né? Que é um produto sensacional. A grande indústria mundial utiliza o MDP, então, assim, dá muitas dúvidas, mas a gente tem uma série de vídeos bem bacanas sobre, até sobre resistência à umidade, que também traz dúvidas, o quanto mais um painel pode ser resistente. Então, esses conteúdos estão lá para dividir com todo mundo e compartilhar. E mais ecologicamente correto também, né? O MDP? A gente, assim, é interessante. Acho que vale uma outra live para a gente falar de painel. Eu tô achando, hein? Eu tô achando que a gente vai falar de painel. Não tenho dúvida nenhuma. A gente vai ter que fazer realmente algumas outras lives para discutirmos a respeito de outros assuntos. Entre eles, esse assunto que entra ano e sai ano ainda é tabu para muita gente, né?
Você falou sobre sustentabilidade, né? Ele é um produto mais sustentável porque ele trabalha ele utiliza menos madeira no seu processo produtivo. Se for pensar em engenharia de produto, o MDP é um produto sensacional. Sensacional porque ele trabalha de uma forma assim que as partículas elas se organizam no painel de forma bastante inteligente. Então ele traz leveza, traz sustentação no móvel, né? Então ele é super, super resistente. Leve, e assim, gente, como é que a gente explica que o produto que ele é mais barato por conta do seu processo produtivo, ele tem tantas vantagens assim, né, em relação talvez até a outros produtos. Então é complexo você falar sobre, né? Vale mais E uma o live. MDF vale mais uma live. Vale mais uma live. Andréia, quero deixar aqui para você o nosso agradecimento. Você foi Eu que super agradeço. simpática, contribuiu demais para quem assistiu a gente. É um prazer enorme mesmo. Muito obrigado em nome da nossa indústria Selmar. Agradecer aí a sua colaboração e a sua participação. Em nome da Bernec, eu agradeço esse convite super especial da Selmar. A gente admira a forma que vocês também estão se reinventando nesse momento, né, de pandemia, de Covid, que está tão complexo e tão assim desestimulante para algumas pessoas. Então, esse reinventar, buscar conteúdo, dividir, é muito generoso, né? Então, sucesso sempre e contem com a gente para o que vocês precisarem. Idem, idem, gente. Muito obrigada a todos que participaram aqui. Obrigada. Muito obrigada mesmo a todos. E até breve. Foi fantástico. Até breve. Obrigada. Abraço. Tchau, Tchau, tchau. gente. Tchau, tchau.